Olá amigos e amigas, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Evangelho no Lar Online para a nossa terceira aula. E o título de nossa aula de hoje é Centros de Força. Assim vamos lá. Em primeiro lugar, vamos relembrar um pouquinho que o nosso curso terá 14 aulas semanais, sempre publicadas aqui neste canal toda segunda-feira às 20 horas da noite, exclusivamente no YouTube. Então o que nós sugerimos é que possam inscrever-se no canal, acionar aquele sininho, porque daí vocês serão avisados um pouco antes de cada publicação que vai acontecer. Os vídeos permanecerão lá no nosso canal do YouTube indefinidamente. Então, ele pode ser visto, estudado, analisado, gravado, quantas vezes forem necessárias por aquele que entender que deva fazer, né? Ele pode ser passado o link dele para amigos que queiram se aprofundar um pouquinho mais nessa matéria, nesse estudo do passe. Qualquer dúvida que exista a respeito daquilo que for passado nestas aulas, pode ser feitas lá embaixo nos comentários. Assim que for possível, nós iremos responder uma a uma dessas questões, desde que elas sejam fundadas naquele vídeo, naquele assunto tratado. Certo lá? Bom lembrar mais uma vez que os nossos vídeos têm por objetivo os estudos sobre o passe da forma que eles são aplicados nos centros espíritas de uma maneira geral. Tá? Então, é dever de todos nós, todos aqueles que se propõem ou que vão fazer isso no futuro, aplicar o passe, não só o dever, ele não é mera faculdade, é dever mesmo, né? De tomar todos os conhecimentos do assunto e, mais que isso, pautar por uma vida digna a proceder à aplicação do passe, porque o beneficiado vai precisar muito disso, não são apenas meros gestos nossos que nós vamos fazer sobre o assistido. Então o que eu vou falar agora aqui pode ser entendido por alguns como até grosseiro, mas ele precisa ser falado e aqui entre nós, que ninguém nos ouça. Vamos lá então, olha lá. Ser passista não é posição de destaque de nenhum trabalhador no centro espírita que frequenta. Não se trata de uma elevação do trabalhador na sua casa espírita. Ele era um frequentador, agora ele já é um passista. O passista não deve se sobressair sobre os demais participantes de um centro espírita. Se nós não tivermos o interesse do bom estudo, do conhecimento e da mudança das nossas atitudes morais para sermos um passista, recomendo desde já, não o sejamos. Pronto, falei. Bom, então vamos começar com a nossa terceira aula, cujo tema nós já falamos, é Centros de Força. E aí eu vou colocar aqui para vocês o primeiro slide, que é da abertura, e lembrar a todos, cada um que já frequentou, frequenta, ou que imagina frequentar um centro espírita, sabe muito bem da existência dos passes e a maneira como eles são feitos nas casas. E a gente percebe em todos esses trabalhos de passe a imposição de mãos do passista sobre aquela pessoa que veio lá receber o passe. E nós percebemos que esses estágios das mãos do passista percorrem a cabeça, percorrem a parte frontal do crânio, percorrem o pescoço, o tórax, percorre o corpo normal, alguns percorrem por trás na coluna nossa cervical todinha, da nossa coluna vertebral todinha, e às vezes imaginamos nós por que essa forma e o que tem a ver tudo isso. Então então isso tudo está na nossa aula de hoje, os centros de forças, tá? Então vou colocar agora lá o segundo slide da nossa aula de hoje e nós vamos ter uma noção mais aprimorada de tudo isso. Vamos lá? Então lá. Centros de força.
De novo, nós vamos encontrar à frente de cada um dessas descrições um número que corresponde aos autores lá embaixo, né? O número 1 corresponde a Jacó Mello, no livro Passe. A numeração 2 pertence a André Luiz, que escrito no livro Evolução em Dois Mundos. E o número 3 também André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. Então, o que são os nossos centros de força? São, segundo Jacó Mello, são vórtices de força. Também ele diz, são chakras, tão difundido, nós falamos tanto, né? Então, às vezes, nós damos tantos nomes diferentes que nós misturamos, né? São rodas ou centros de força, e ainda ele mesmo, né? O próprio Jacó Mello diz, são centros psíquicos. Então, a definição de Jacó Mello dá para nós essas opções aí. André Luiz também, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele nos dá algumas definições do que tratam esses centros de força. Então ele diz lá, eles são localizados no nosso perispírito. De novo, aí vamos voltar no perispírito, que eu já disse que é a parte fundamental do nosso trabalho, dos nossos estudos sobre o passe. Ele diz ainda, nesse livro Evolução em Dois Mundos, que são fulcros energéticos que, sob a direção da alma, e aí entendam alma como um espírito quando está encarnado, nós damos o nome de alma, e o espírito quando está desencarnado, nós damos o nome de espírito. Mera nomenclatura só, também não confundo, não são duas coisas distintas, tá? Então, esse centro de forças são fulcros energéticos que, sob a direção da alma, imprime em nossas células especialização extrema. E ainda André Luiz, já no outro livro, Entre a Terra e o Céu, diz, né, durante os relatos dele, que os centros de força recebem o comando diretamente da alma. Como está em cima, ele só está reportando embaixo em outro momento do livro, né? Formam, em conjunto com os plexos, nós vamos falar o que é plexo logo mais, um campo eletromagnético onde o pensamento vibra em circuito fechado. Então essas são as definições que nós temos do que são esses centros de força. E agora vamos seguir para o nosso terceiro slide. Nesse nosso terceiro slide, nós vamos perceber aqui de novo os centros de força, mesmo que do último slide, mas com uma colocação frente a frente para nós aí. Nós vamos perceber aqui a figura de um homem, né, de um ser humano, de lado, de frente, e ali algumas rodas. E o nome bem é esse, né? Quando se trata de centros de força, quando se trata daquilo que a gente chama de chakras, eles são rodas mesmo, tá? Percebemos ali algumas colorações, né, entre da cabeça, né, que é o coronário, entre o frontal, entre os demais, mas eles são energias, tá? São formas energizadas que algumas pessoas conseguem determinar assim, via de regra o passista normal não precisa ter esse conhecimento, precisa saber que ele tem mais ou menos essa formação e para que serve toda essa formação energética dele. Então nós vemos agora nas figuras aqui do lado, nos dois seres humanos, né, essa ligação do chakra superior aqui do coronário, com a glândula pineal, a frontal com a pituitária, e assim ele vai frente a frente, mostrando os chakras com as suas ramificações, com as suas ligações no corpo humano. E isso dentro do perispírito. Nós não falamos que o perispírito é uma cópia fiel do nosso corpo, embora ele não esteja confinado nele, ele segue o mesmo molde. Então esses centros de força pertencem ao
perispírito. Tá? Na outra imagem, do lado ali, que a gente vê o ser humano de frente, nós vamos perceber a localização dele. Por esse motivo é que nos trabalhos de passe, com a mentalização do passista, entendendo o que ele quer e o que ele está fazendo e o que ele está ajudando a pessoa do passista, ele estará trabalhando o centro de força, o coronário, o frontal, o laríngeo e assim por diante. A mentalização minha, nós falamos nas outras aulas, né? A minha energia e mais aquilo que eu trago do plano espiritual, que é muito, muito mais, é o que nós vamos trabalhar. Então esse é o nosso terceiro slide, mostrando isso, para que o aluno estude, porque o que eu estou falando aqui é muito pouco. Eu falei na primeira aula, é muito pouco, precisamos ter. Eu sugeri no começo esse livro, porque é um livro que eu estou usando para seguir essa sequência de aulas. Existem inúmeros livros que tratam sobre o passe, não só desta editora, como de outras. E nós vamos perceber que em cada um deles, às vezes a abordagem, embora tenha um único fim, fala com palavras diferentes e palavras que aquele estudante tem condição melhor de assimilar. Então não fiquem restritos ao que eu estou dizendo somente aqui, que é muito pouco. Essas 14 aulas vai nos dar um geral sobre o trabalho do passe, mas de longe ele estará de um aperfeiçoamento dos estudos sistemáticos que devemos proceder para dizermos, sou um passista. Vamos seguir agora para o nosso quarto slide. Bom, nós falamos lá atrás, que os centros de força, em conjunto com os plexos. Aí já muda de figura. Plexo, eles estão, olhando lá para o desenho, estão situados no corpo físico. Então não são mais, os plexos não pertencem ao perispírito. Os plexos pertencem ao corpo físico, a nossa carne. Tá? Essas definições são de Edgar Armond no livro Passes e Radiações. O segundo tópico dele, são aglomerados de nervos e gânglios do sistema vago-simpático, ou sistema nervoso. Tá? Regulam a vida vegetativa do corpo humano. Então lá, independente do nosso perispírito, independente do espírito que nos habita, nós falamos no começo do nosso curso que nós somos um sanduíche de coisas. Nós temos o nosso corpo carnal, nós temos o nosso perispírito e um espírito que é o ser que evolui. Tá? Nós estamos falando agora do corpo animal. O nosso corpo animal tem esses nervos, tem essas veias, tem ossos, tem tudo que serve para a manutenção desse corpo. Com o nosso desencarne, tudo isso apodrece e vai para o limo da terra. O perispírito permanece e o espírito sempre permanecerá. Certo? Então, aqui mostra no desenho ao lado também a ramificação corpórea dos plexos. E podem perceber, e aí a gente até mostra isso com bastante propriedade, é que os mesmos plexos no corpo físico são os do corpo semimaterial, que é o nosso perispírito. No mesmo lugar, nas mesmas posições, nós vamos encontrar os chakras. Então, quando se fala plexo, eu falo do meu corpo físico. Junto com ele, eu tenho o meu chakra, o meu centro de força, o meu vórtice, seja lá o nome que a gente vá dar isso. Tá? E eles têm essa necessidade, por quê? Porque se trabalha em conjunto, recebendo e doando energias para, regulam a vida vegetativa do corpo humano, o plexo, e o outro vai ajudar na regulagem do nosso corpo. Então vamos seguir agora para o nosso
slide número 5. Mostramos aqui de novo a localização. Então, neste vídeo de hoje, nós estamos apresentando ao candidato a passista, ou aquele que está estudando o passe já é passista, ou interessado pelo assunto, a localização desses chakras. Tá? Isso já é de conhecimento de muita gente, mesmo de outras religiões, já entende um pouco do que é isso daí. Localização, o centro de força, o plexo correspondente e a localização no corpo. Então, nós temos lá o centro de força, que eu tinha falado agora há pouco, do coronário, que é esse no topo da nossa cabeça. Né? Então, e o plexo correspondente, se a gente vê no desenho esquemático do slide passado, nós vamos ver que o centro de força coronário corresponde ao plexo de mesmo nome, está no alto da nossa cabeça. O centro de força frontal, que também lá no plexo também é tido como frontal ou carótido, né? Ele está em nosso lombo frontal aqui na nossa cabeça. O laríngeo nessa região do pescoço. O cardíaco, evidentemente, na região do nosso coração. Veja o desenho antigo, veja esse desenho também aqui. O esplênico na região do nosso baço. Né? O gástrico, na região do nosso estômago. E o genésico, na região das nossas genitais, tanto da mulher quanto do homem. Então essa é a localização. Então, cuidado aqueles que vão aplicar passe, a gente sempre faz a limpeza, mas a gente não vai lá no genésico, né? No genésico a gente passa de longe por uma série de questões que não cabem aqui discutirmos, né? E agora no nosso 6º slide, nós vamos passar agora, nós vamos ver uma referência de novo no corpo físico, né? É bom que o candidato a passista ou aprendiz do funcionamento do passe, ainda que ele não queira ser passista, tenho certeza que depois desses aprendizados, ele mesmo, na condição de assistido do passe, vai entender melhor como proceder, né? A posição, a forma de se proceder, para receber melhor aquele impulso energético que ele receber do passista. Então está lá, referência no corpo físico, né? Sistema nervoso, os gânglios, as relações que eles têm, esses nossos centros de força, esses nossos plexos com os órgãos do nosso corpo humano. Por isso que a pessoa chega no centro, olha, eu estou com problema de estômago, estou com problema desse, estou com problema daquele. O passista ele estará habilitado, deve estar habilitado, para entender qual chakra, qual centro de força ele atender com deferência, com um modo melhorado, vamos dizer assim. Então, se ele vai trabalhar o passe de equilíbrio, né, que é aquele genérico que a gente faz e recompõe as energias do assistido, ele vai fazer tudo isso. Mas a pessoa que tem um determinado problema deve ser trabalhado de uma outra forma. Então, todo aquele disposição do médium em ajudar vai estar concentrado naquele determinado chakra. E se eu não sei qual é? O plano espiritual vai fazer por nós. Não tenha dúvida. Então, para que serve a gente? Para ficar ali, fazendo passe, e aparecer, chega lá, nossa, aquele médium lá, foi o fino, resolveu o meu problema. E ele nem sabe o que fez. Então há uma necessidade imperiosa, igual já falei agora em aulas passadas, que nós aprendamos da melhor maneira possível a forma exata de ajudar, dentro do melhor possível nosso conhecimento. E aí alguém vai dizer, mas eu conheço lá o seu Zé, ele já aplica passe desde que hoje está com 90 anos de idade e continua fazendo passe na casa dele sem nenhum conhecimento de nada.
né? E aplica, e as pessoas, sim, nós falamos também no começo, o plano espiritual se usa de espíritos dignos, independente do conhecimento, e supre muitas vezes isso. Então aquele seu Zé que está lá naquela casinha do sítio, que muita gente vai lá para receber um passe, um benzimento, seja lá como é que o nome que dê a isso, ele, com a vida dele de luta, com a vida dele de trabalho, com a vida dele espiritual, ele consegue muitas vezes ter esse benefício do plano espiritual, porque ele age com a vontade. O primeiro requisito do médium passista é boa vontade, desprendimento, querer ajudar. O plano nos ajuda. Se eu puder melhorar isso, entender o que eu estou fazendo, muito melhor, porque nós não vamos ter a vida do seu Zé no sítio, fazendo tudo aquilo, nós temos uma outra vida. Então nós precisamos remediar, aprender, ser digno de receber a ajuda do alto num trabalho de suma importância como é o passe, como eu já disse no começo, que se trata no passista de um médium de cura. Tá? Então, mostrando ainda no sexto slide, essa referência dos plexos com o nosso centro de força. Tá? Né? Ali, ó, ligação com os olhos, com o fígado, pulmão, etc, etc. Tal. Há uma necessidade de estudar isso, claro, no livro eu tenho com bastante propriedade isso, mas aqui em poucos minutos nós não vamos conseguir trabalhar tudo isso daí. É importante o estudo, não são poucas aulas de 40, 50 minutos que vão nos transformar no passista. Esse curso que a gente propõe aqui é o início dos nossos estudos, certo? Então, depois que eu falei no último slide aí, que isto aqui depende, é apenas um começo e depende de muitos estudos, eu sei que vai baixar um pouquinho a vontade nossa de, puxa, mas é só, eu pensava que era menos e é tudo isso. E sim, por isso os nossos centros espíritas são sempre minguados de gente, e a gente olha em outras denominações religiosas, fazem fila para entrar, não tem nem como entrar, tem que esperar a vaga para ver se entra, né? E aqui tudo por isso que se diz, trabalhoso, você vai no centro para trabalhar, e não para assistir uma palestra, né? Você vai para trabalhar. Então tudo é custoso, e o aprendiz do passe, o passista, ele é um trabalhador de muita responsabilidade. Então vamos lá no nosso sétimo slide, e vai mostrar para nós as funções do centro de força. Coronário, recebe o estímulo do espírito, comandando os demais centros de força. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e de suas subdivisões. Alimentação das células do pensamento, assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Isso está no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então, quando a gente fala do coronário, sempre a gente vê basta eu estar em dúvida, basta eu querer alguma coisa a mais, querer a cabeça nossa é a primeira coisa que nós fazemos. Puxa vida, né? Por quê? Porque a gente quer limpar, igual o passe. Nós estamos fazendo um trabalho de passe quando a gente faz. Nossa, esqueci, por que cabeça dura? Nós limpamos, nós fazemos sem querer um passe, né? Voltamos lá. Frontal, governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Coordena os processos da inteligência,
palavra, cultura, arte, o saber, atividade das glândulas endócrinas, sistema nervoso das células sensitivas até as células motoras. Isso é dito por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e no livro Entre a Terra e o Céu. De novo, esqueci isso, nossa, eu estou estudando e a cabeça está assim, nossa, não é assim que a gente faz. Eu estou estudando e vou fazer a prova, nós ficamos assim, limpando a testa, limpando um chakra, limpando um centro de força. Exatamente o que o passista vai fazer nessa hora, porque eu preciso lembrar, eu preciso ver melhor, eu preciso ouvir melhor, eu preciso ter tudo melhor. Essa coordenação nossa, nós intuitivamente fazemos isso, com religião, sem religião, acreditando em Deus, não acreditando em Deus, acreditando nos espíritos, não acreditando nos espíritos, nós fazemos exatamente isso. Então, neste slide, nós temos esses dois principais centros de força, porque os dois estão na cabeça, né? E vamos para o próximo slide. E aí nós temos o laríngeo, fenômenos vocais e controle respiratório e da fala. Atividade do timo, da tireoide e da paratireoide. Isso está no livro André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e no livro Entre a Terra e o Céu. Então, esse centro de força está localizado em nosso pescoço, tá? E ele tem por função as nossas atividades da fala, as nossas atividades respiratórias. Tudo isso nós fazemos como animal que somos, respiramos normalmente. Mas quando eu tenho um problema lá fora, a minha respiração fica ofegante, não fica ofegante. Esse centro de força vai nos ajudar nesse controle. O nosso corpo humano é um todo. E quando a gente desregula algumas emoções, é esse vórtice, né? E que a gente fala que às vezes parece um ralo, né? Por quê? Porque ele acumula sujeira, né? Espiritual, energias negativas, e entope. Por isso nós estamos sempre limpando. E no centro espírita nós temos a condição de fazer isso de uma outra forma. Certo? Voltando lá. O nosso centro de força cardíaco sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Circulação das forças de base. Isso está no livro de André Luiz, né? Evolução em Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu. De novo, nós vamos lá. Aperto no coração. Alguém já viu isso? Já teve isso? Já ouviu falar sobre isso? Que eu estou com um aperto aqui, que alguma coisa vai acontecer. Né? Nós não temos isso. De novo, o nosso ralinho do coração, como é que está? Né? Entupido, nós estamos cheios de energias deletérias, energias prejudiciais à nossa saúde física e mental. E onde que nós vamos sentir? Onde que vem o primeiro lugar? Aquele aperto no coração. Olha o passe. Olha a finalidade. Nossa, agora, se eu estou com tudo isso, como é que eu posso fazer um passe em alguém? Se eu chego no centro espírita todo desregulado, como é que eu vou querer fazer o passe em alguém? Aí o plano espiritual tem que me pôr antes numa cadeirinha para me consertar, para depois eu poder ser digno de poder ajudar alguém. Né? Seguindo ainda, esplênico, atividade do sistema hepático, regula a distribuição e a circulação dos recursos vitais. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Entre a Terra e o Céu. Saindo do esplênico, né, nós vamos ver que ele trabalha o que? Também toda a nossa parte sistema hemático, né, de circulação de sangue, circulação de tudo isso daí no nosso corpo. É ele que regula tudo isso. Né? De novo, nós temos os nossos problemas todos que nós não conseguimos distinguir, e nós temos um outro chakra que precisa ser trabalhado.
Voltamos lá para o outro, que é bem próximo do esplênico, né? Que é o gástrico. Penetração de alimentos, fluido em nossa organização, digestão e absorção. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, Entre a Terra e o Céu. Então, somando o esplênico, somando o gástrico, todas as nossas emoções estão fixadas ali. Cada vez que a gente tem alguma coisa difícil a fazer, nos dá uma azia, nos dá um incômodo estomacal. Já perceberam isso? Que a gente tem isso, que a gente tem essa disfunção, muitas vezes, pela preocupação, somado com o do cardíaco, somado com o dos outros centros de força, nós vamos ter esse estômago dando até problemas de precisar remédios, né, que a gente use. Então, de novo, o centro de força trabalha com aquele ralo entupido. Esse é o objetivo do passe. Proceder à limpeza, e não só a limpeza, eu limpo o ralo, mas eu tenho que ajudar, acrescentar naquele plexo, através do centro de força, a energia necessária para a restauração. Porque tudo isso vai danificando de novo o quê? O nosso perispírito. O nosso corpo físico, sim, mas o nosso corpo físico morre, apodrece, e é o perispírito que vai ficar levando a imagem, levando as coisas que o corpo deixou. Então, se eu tinha um monte de problemas no meu corpo físico, eu estou levando para mim no meu perispírito. Meu corpo morreu com um monte de problemas. Lembra de André Luiz, né? Do primeiro livro dele, Nosso Lar, que ele não sabia que ele tinha sífilis, que ele morreu por um suicida inconsciente, e levou para o corpo dele um sangramento e tudo mais por muitos e muitos anos, até conseguir ser resgatado. Então, todos esses entupimentos nos nossos chakras, nos nossos centros de força, nas nossas rodas, nos nossos ralos, eles vão piorando o nosso organismo perispiritual, que é o qual vai sobreviver depois da nossa morte física. E por último, nós temos o centro genésico, modelador de forma, estímulos criadores. Esse está no livro de André Luiz também, Evolução em Dois Mundos e Entre a Terra e o Céu. É através desses estímulos sexuais e genésicos, sexuais, ser humano, homem e mulher, genésico da procriação da espécie humana, da procriação do mundo espiritual, dando oportunidade de reencarnação a tantos outros espíritos, que nós precisamos trabalhar ele muito bem para que tudo ocorra da maneira que deva ser. O conjunto, desde lá de baixo, dos genésicos até com o nosso coronário, é que vai formar a nossa personalidade espiritual, a nossa evolução passo a passo. E no nosso último slide, nós vamos de novo ter um caso concreto apresentado por André Luiz, por isso que foi mencionado bastante André Luiz nesse livro, Entre a Terra e o Céu. No último nós falamos do desencarne do Dimas. Tá? Neste daqui nós vamos falar de uma outra pessoa que é contado no livro e que merece os estudos no nosso programa Passe. Essa pessoa é o Júlio. Ele, numa das encarnações, da última, vamos ler lá, né? Na antepenúltima reencarnação de Júlio, ele sorveu corrosivo e sobreviveu, mas perdeu a voz. Depois ele jogou-se no rio e desencarnou. Quando ele esteve na vida espiritual, ele tinha pesadelo, asfixia, tudo mais. Passou tempo na vida espiritual até se recompor um pouco e obter permissão de retornar ao planeta Terra numa reparação. Nós não chegamos aqui no planeta para passeio, né? Quando muito a gente chega numa missão, né? Quando muito a gente chega numa missão, sinal que a gente já está bem, veio com missão para trabalhar alguma coisa. Mas para passear, não temos esses casos. São casos raros de algumas pessoas que vêm numa encarnação
para ganhar fôlego. Tá? Esses são poucos na nossa sociedade. Então, via de regra, nós temos o encarnado que vem consertar as vidas pregressas. No caso de Júlio, depois de algum tempo, ele retornou ao planeta. Na penúltima reencarnação dele, aos 8 anos de idade, ele perdeu a existência no mar. Mas ele ainda apresentava pesadelos de asfixia, lá no pescoço, com chagas. Ou seja, ele reencarnou no planeta Terra, certo? Só que o perispírito dele ainda tinha os reflexos da antepenúltima encarnação dele, onde ele sorveu o corrosivo, que deve ter queimado tudo isso daqui, né? E não conseguindo morrer, se jogou no mar. Então, nessa penúltima, ele, com os 8 anos de idade, ele acabou, por necessidade, né? Não às vezes necessidade só dele, mas também da família em que ele foi colocado, aos 8 anos ele perdeu a existência no mar. Da mesma forma que ele se jogou no rio lá, ele teve um reflexo aqui. Uma necessidade, não castigo, sempre aviso isso. Embora quando a gente lê o livro dos Espíritos, os livros de Kardec, ainda se fala muitas vezes esse termo castigo, porque naquela época precisou ser usado palavras mais drásticas, né? Hoje a gente entende já. Porque o castigo, nós elaboramos ele da forma que a gente fez antes. Aqui ele precisou passar por essa prova. Né? E depois, mas ainda com os 8 anos de idade, ele ainda apresentava o quê? Pesadelos com 8 anos, quer dizer, morreu no mar, mas até os 8 anos era uma criança problemática, cheia de pesadelos, asfixias, pescoço com problema, e vai no médico e volta no médico, aquela coisa toda. Tá? E depois, na última encarnação dele, né? Uma, duas, na terceira encarnação dele, depois daquilo lá, 1 ano apresentou amidalite e vivia febril. Extensa fadiga na glote dificultava ele comer. Apresentava difteria e o bacilo aproveitou a deficiência do pescoço dele, da glote dele. Desencarnou pela difteria. Então, para consertar um erro de nossas vidas, no caso aí do Júlio, né? Em 3 oportunidades ele tem sofrido. Depois dessa última reencarnação dele, nós não sabemos dizer se ele já voltou no planeta mais tempo, esse livro já é dos anos 40, né? Já pode até ter reencarnado, e isso vai gradativamente melhorando. Mas olha quantas encarnações ele precisa para se depurar. Então, quando nós olhamos os nossos defeitos, os nossos problemas de saúde, vamos saber lá em quantas atrás nós estamos reencarnando para recuperar tudo isso. E quando nós, na condição de passistas, dentro de uma casa espírita séria, que queiramos ajudar alguém, eu não posso tratá-lo com desdém, não posso falar que a questão, você não está comendo bem, você precisa fazer isso, não. Nós temos que tratar ele com amor, com respeito e dirigir as nossas ajudas, né, espirituais, a nossa energia associada ao do plano espiritual em muito maior quantidade, para trabalharmos esses pontos que ele tem, sem acharmos que nós vamos consertar. Lembra que eu falei na outra aula? Quer dizer, depende muito do merecimento daquele. Nós não conhecemos a carta reencarnatória daquele nosso assistido. Nós temos por obrigação fazer o melhor, que o nosso passe seja o melhor possível. Aquilo que nós aplicamos, nós o façamos com a maior das boas vontades. O plano espiritual vai fazer da mesma maneira, mas não vai poder
tirar o nosso assistido de uma eventual prova que ele tenha necessidade de fazer. Então cabe a nós sim aconselharmos a ser perseverante, a estudar, a ter uma vida, né, ajudar os outros, aquela coisa toda, sem querer fazer proselitismo do espiritismo, que ele reencarnou errado. Deixa, não precisamos disso. Nós precisamos encorajá-lo para uma vida nova. E não criticarmos uma vida pretérita dele, que é esse o motivo dele estar sofrendo hoje. Nós temos que trabalhar o futuro dele, daqui para frente. Tá? Então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, eu devo lembrar que por eu estar aqui passando essas aulas aí uma a uma, não quer dizer que, como eu disse lá atrás, né, meu estômago não doa, meu esplênico, coração, porque a responsabilidade é grande e o conhecimento nosso ainda é tão pequeno. Né? Quisera eu poder ter um conhecimento gigante, mas é um conhecimento mediano. Estamos passando aqui no curso aquilo que aprendemos ontem e estamos repassando hoje. E esperamos que esses impulsos dados com essas poucas aulas possa despertar no amigo que está assistindo a vontade do estudo, a vontade do melhoramento moral e a vontade de ajudar, que essa é a mais importante de todas. E assim espero que todos fiquem com Deus e que Ele nos acompanhe mais esta semana até a nossa próxima aula de segunda-feira, que vem às 20 horas. Graças a Deus.